Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Pode se assentar. Obrigado pela água. Peço a você que abra sua Bíblia. Capítulo de número 4 da carta de Tiago. Nós estamos quase encerrando mais essa série de mensagens. Sabedoria de Deus, sabedoria para hoje. Carta de Tiago, capítulo 4, verso 1 a seguir diz assim: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e fazer guerras, nada têm, porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que as Escrituras dizem: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele faz habitar em nós? Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua misericórdia, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Amém? Meus irmãos, a gente precisa compreender que a maioria das vezes, quando a palavra de Deus fala, ou melhor, todas as vezes que a palavra de Deus fala conosco, ou ela nos direciona, ela não está falando especificamente de uma área apenas da nossa vida. Por exemplo, ela não está falando somente da ideia da igreja, do seu ministério dentro da igreja, um exemplo só para nós entendermos. Mas ela fala da nossa vida em cotidiano. E ela, como palavra de Deus, ela deve nos conduzir à reflexão. E essa reflexão deve ser o que nos conduz a analisar o nosso coração e sabermos se nós estamos de fato andando segundo o propósito de Deus, segundo a vontade de Deus. E Tiago escreve essa carta de uma forma, com uma maestria muito grande, porque a palavra de Deus, que é como uma espada que consegue dividir medulas, células, essa carta de Tiago, ela vem em específico para poder nos trazer a revelação de como nós devemos proceder. Ela é uma carta que apresenta a ideia da sabedoria, e por ela apresentar essa ideia dessa sabedoria, ela nos conduz todos os dias a sermos confrontados por aquilo que nós vivemos, não somente aqui dentro, mas em toda a área de nossa vida. Então, muitas vezes nós falamos acerca de comunidade, viver em comunidade, nós pensamos que estamos falando no contexto igreja, mas na verdade, viver em comunidade se dá em específico em onde nós estamos vivendo, com quem nós estamos vivendo, como nós estamos caminhando. E por isso Tiago começa nos falando sobre essa ideia de sofrimento. Ele começa nos mostrando que nós devemos nos alegrar quando nós estivermos em prova, porque a aprovação nos traz perseverança, ela nos leva mais próximo de Deus. O intuito de cada evangelho, de cada carta, de cada livro, cada poema, é sempre nos aproximar mais de Deus.
E Deus tem sim os seus meios e as suas formas de nos conduzir a mais próximos dele. Depois de repreender as nossas vidas, falando sobre a importância de nós termos o controle daquilo que nós falamos, daquilo que procede do nosso coração, Tiago, a partir desse momento, começa a mostrar como tem sido, em primeiro lugar, a nossa oração e como tem sido a nossa ambição. Como nós temos sido conduzidos a buscar a vontade de Deus. Se nós ouvimos a vontade de Deus, se nós, melhor dizendo, ouvimos a palavra de Deus e queremos viver a ela, essa palavra, nós temos que entender que em tudo nós devemos deixar de lado a nossa opinião, aquilo que nós acreditamos, e passamos a ouvir e andar segundo o que essa palavra nos diz. Então, ele vem nos mostrar como deve estar a nossa oração, como nós estamos orando, e se nós estamos orando de forma errada, como nós devemos mudar a nossa oração. E ele vem nos mostrando como o nosso coração tem sido conduzido, o que nosso coração tem pedido. Muitas vezes nós passamos a vida inteira crendo em Deus, de fato demonstrando crer em Deus, mas a falta de uma autoanálise no nosso coração é o que nos conduz muitas vezes a acharmos que nós estamos dentro da presença de Deus, com o Espírito Santo imergido dentro de nós, e na verdade nós estamos totalmente fora daquilo que é a vontade e o querer de Deus. Nós enganamos a nós mesmos, como diz João na sua carta. Por isso Tiago já começa esse momento com um grande questionamento. Ele começa trazendo para nós um grande questionamento que faz toda a diferença nesse âmbito da análise do nosso coração. Olha só, ele nos diz assim: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde senão dos prazeres que estão em conflitos dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm porque não pedem. Tiago começa trazendo um grande questionamento, nos mostrando uma grande verdade, mostrando sobre guerras e brigas que existiam dentro e em meio àquele povo. Essas guerras e brigas, elas não são guerras e brigas como nós estamos vendo entre a Rússia e a Ucrânia, mas guerras entre eles, que causavam divisões entre eles. De onde procedem as guerras e as brigas que há entre vocês? De onde que tem procedido as guerras e as brigas que tem dentro dos lares hoje em dia? De onde tem procedido as guerras que têm estado dentro da família, dentro do seu negócio, que seja, na sua casa, nos seus relacionamentos? De onde procedem essas guerras? De onde você tem andado, que onde você tem passado, você muitas vezes tem, em vez de trago paz, em vez da sua palavra, a palavra que sai da sua boca ser uma palavra de edificação, como foi dito um pouco antes, tem sido palavras que conduzem à guerra. Como que você tem lidado diante das circunstâncias e como você tem agido diante delas, diante do seu próximo? De onde essas guerras têm vindo? De onde senão dos prazeres que estão em conflito dentro de você? Por isso que eu estou dizendo desde o início da carta sobre essa análise do coração. Analisar o coração significa nós diagnosticarmos diante de Deus como tem sido o preparo da nossa alma. Muitas vezes nós sabemos aquilo que é errado, a maioria das vezes, sabemos o que é errado, sabemos aquilo que nos afasta de Deus, principalmente quando tange ao nosso próximo, ao nosso irmão, mas nós estamos prontos a defender aquilo que nós acreditamos, sem saber se aquilo que nós acreditamos é a vontade de Deus. E aí entra de onde tem vindo todas as guerras, de onde tem vindo os conflitos dentro do lar, fora dele, dentro da igreja, fora dela, porque nós olhamos para o nosso prazer e nós dizemos automaticamente: não me importa o que os outros pensam, eu quero que se cumpra aquilo que eu estou dizendo, é o que vale, é o que eu penso.
O que vale é o que eu penso, não se importa com aquilo que Deus de fato pensa. E Ele vem nos mostrando que a partir do momento que nós passamos a dar vazão a esses sentimentos, nós passamos a perder aquilo que é o nosso maior tesouro. Nós podemos ser o homem e a mulher mais ricos do mundo, contas abastardas de dinheiro, ter várias e várias propriedades, ter tudo aquilo que nós sempre sonhamos em um dia ter, independente de onde nós viemos. Todo ser humano tem sonhos, mas existe um tesouro acima da média, um tesouro que a traça não corrói, onde a ferrugem não desgasta. E é isso que muitas vezes nós somos conduzidos a perder quando nós damos vazão à nossa vontade, em vez de viver o propósito que Deus quer para nós. Tiago tem nos ensinado, capítulo após capítulo, em consultar a Deus e pedir a Deus uma sabedoria que não é nossa, sabedoria que não está ligada à inteligência, que não está ligada a simplesmente ao conhecimento da vida, mas está ligada a uma busca constante à vontade soberana de Deus. A teologia nos ensina que a vida, ela possui duas coisas inegociáveis. A primeira delas é a soberania de Deus. Deus é soberano. Se você não quiser, ou se você quiser, é a vontade de Deus que vai se cumprir. Isso aí não tem acordo. Deus é soberano em tudo, desde a menor partícula até o maior dos planetas. Desde o mais alto monte até o menor do grão de areia que existe, o Senhor ali sabe, Ele é soberano sobre ele. Ah, pastor, mas olha tudo que tem acontecido. Deus continua soberano sobre a terra. Ah, o amor de muitos tem se esfriando. Deus já havia dito sobre isso e Ele continua soberano sobre tudo, sobre todos. Deus é soberano. Além dessa soberania de Deus, existe um outro ponto que também é inegociável: a responsabilidade humana. A responsabilidade humana junto da soberania é algo muito difícil de ser explicado, mas é mais ou menos da seguinte forma: Deus quer que eu chegue até a porta, e Ele me orienta todos os dias, através da sua criação, principalmente através das Escrituras Sagradas, que eu devo seguir esse caminho reto até o final da porta. Mas eu, com a minha responsabilidade humana, posso também querer dar a volta por aqui. Eu vou chegar até a porta, é óbvio que eu vou. Eu vou cumprir aquilo que Deus quer, é claro que eu vou. Mas eu posso pegar um caminho maior, um caminho mais longo. E esse caminho mais longo, muitas vezes, ele é muito mais difícil. Ou seja, diante disso, a soberania de Deus, ela continua controlando todas as coisas. Mas ela nos mostra que se nós não ouvirmos o que Deus quer de nós, nós iremos sofrer as consequências até cumprir o propósito de Deus. E isso nos dá a exata ideia de que quando nós deixamos os tesouros daquilo que vem do alto, o tesouro de Deus, para cumprir os nossos desejos, nós iremos sofrer as consequências dos nossos próprios atos. Nós iremos viver segundo aquilo que nós queremos e iremos sofrer diante disso. Nós podemos até achar que está tudo bem, mas o Senhor vai nos ensinar, através de dura servidão, que aquilo que nós estamos vivendo está fora do contexto e do propósito dele. Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. A palavra do Senhor lá em Mateus, e a carta de Tiago, ela é extremamente ligada ao Sermão do Monte. Ele vem nos ensinar que quando nós apenas dizemos assim, quando uma pessoa está morta para nós, olha, eu não quero mais conversa com o Marcos, porque o Marcos está morto para mim, isso para Deus significa a mesma coisa de um homicídio. É a mesma coisa de eu, de fato, ter pegado uma arma e ter matado o Marcos. E é isso que ele está querendo dizer. Vocês cobiçam e nada têm. Vocês buscam aquilo que é dos outros. Vocês buscam aquilo que não é de vocês. E matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vocês matam aqueles que estão em volta em seus pensamentos.
Vocês matam aqueles que estão perto de vocês, sem querer se relacionar com eles. E nada podem obter, vivem a lutar e a fazer guerras. Arrumam confusão por causa de tudo, em vez de olhar e entender que é Deus quem nos dá todas as coisas. É o Senhor quem trabalha sobre nós, é o Senhor que nos dá tudo que temos. Aquilo que se foi, já foi. Deus nos dará novas coisas, e coisas ainda melhores, porque quando nós cumprimos a vontade dEle para as nossas vidas é boa, perfeita e agradável. Tiago está mostrando para nós que a vida em unidade, a vida em comunhão, ela é melhor. Essa vida em unidade, quando nós deixamos de procurar os nossos direitos e passamos a ver os nossos deveres, ela é diferente. Ela é diferente. Ela passa a nos mudar, porque nós entendemos qual é o propósito de Deus. Ele vai nos mostrar que nós estamos preocupados com a arrogância do nosso coração, com a ambição do nosso coração, em vez de buscarmos a vontade de Deus. E sabe o que acontece com isso? A nossa oração não passa do teto. Deus não ouve a nossa oração, porque Deus não ouve a oração do ímpio. Em João capítulo 9, verso 31 diz: Deus não ouve a oração do ímpio. E isso é uma verdade. A menos que essa oração seja de arrependimento, Deus não ouve. E Ele está nos dizendo: pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjarem seus próprios prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Tiago está mostrando a eles que enquanto eles estão buscando a briga entre eles, a guerra entre eles, enquanto eles estão buscando de uma forma muito clara se reunir para poder falar uns dos outros, eles estão orando de forma onde Deus não tem ouvido. Porque em vez de analisar o nosso coração e sabermos onde nós estamos errando, para poder pedir ao Senhor que o Senhor mude o nosso coração, nós estamos orando ao Senhor para que o Senhor venha tratar com os outros, para que o Senhor venha fazer aquilo que é o nosso querer e não o dele. Está errado. O Senhor vem nos mostrar. Pedem e não recebem, porque Deus não vai contra a sua palavra. Deus só irá atender as nossas orações quando as nossas orações forem de acordo com as Escrituras. A oração, ela precisa em primeiro lugar nos conduzir ao arrependimento, nos conduzir a ter um coração contrito e quebrantado. A oração do Pai Nosso nos mostra essa verdade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino. O que isso significa? Principalmente essa primeira parte: reconhecer a soberania de Deus, que Ele é acima de tudo, que Ele é santo, que Ele pode todas as coisas, mostrando de fato qual é o propósito da oração, é mostrando que nós não somos nada. A oração do Pai Nosso, a gente muitas vezes até ora ela, mas a oração do Pai Nosso deve ser um modelo de oração. Quando nós dizemos que Ele é santo, Pai Nosso que estás no céu, que Ele está no céu, que o seu nome é santo, nós estamos dizendo a Ele: Senhor, eu não sou nada diante do Senhor. Porque a oração deve nos conduzir em primeiro lugar a reconhecer quem nós somos, e nos conduzir a reconhecer quem Ele é. É isso que a palavra nos mostra. Pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjares no seu próprio prazer. Nós não importamos com os outros. Deus vai fazer muitas pessoas ricas de dinheiro, estou falando rica de dinheiro, prósperas. Deus vai trazer muitas riquezas a muitas pessoas, mas essas pessoas que receberão esse dom, elas precisam olhar para dentro de si e saber que tudo aquilo que Deus deu não é para que elas simplesmente guardem para ela,
mas para que ela possa olhar as pessoas e sentir a misericórdia por elas. Olhar para as pessoas e sentir que elas podem colaborar com as outras. E quanto mais se dá para ajudar o próximo, mais o Senhor faz com que ela cresça, que ela prospere em todas as áreas da vida. Porque Deus nos dá, não é para que nós possamos guardar para nós, mas para que nós possamos fazer a diferença na vida dos outros. Deus não faz aquilo que é designado a nós. Isso é uma verdade. Porque senão Ele não estaria nos chamando de gente infiel. Ele está nos dizendo, gente infiel. Em outra versão ele vai dizer, adúlteros. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Nesse âmbito onde essas pessoas estão buscando pelo seu próprio prazer, pelo seu próprio deleite, que elas estão buscando até mesmo fazer guerras e divisões, por causa da sua vontade, do seu egoísmo, Ele chama essas pessoas de gente infiel. Está mostrando elas que elas estão amigas do mundo. O que significa ser amiga do mundo? É olhar para de fato a vontade de Deus e esquecer essa vontade de dizer, eu preciso me relacionar com tudo aquilo que me traz prazer aqui. Eu não estou disposto a renunciar a minha vida aqui para viver uma vida lá. E eu volto a dizer, por mais que essa palavra renúncia possa parecer difícil aos nossos ouvidos, ela é de fato o que vai nos trazer felicidade, de fato é o que irá transformar o nosso coração. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Eu estou lendo um livro chamado A Verdade sobre a Graça, e hoje ele falou algo muito interessante, e é de fato algo marcante. Ou você é amigo de Deus, ou você é inimigo de Deus. Não tem meio termo. Não tem ser colega de Deus. Não tem ser conhecido de Deus. Se você está num desses âmbitos, automaticamente você está longe do propósito de Deus. Você se torna inimigo de Deus, porque Jesus veio à terra, se fez homem. Jesus caminhou com as pessoas, ensinou cada uma delas, inspirou homens e mulheres, morreu e ressuscitou, e a sua morte, a sua ressurreição, foi para que tirasse a inimizade entre nós e Deus. A partir do momento que Adão desobedece e é expulso, todos nós passamos a ser inimigos de Deus, e nós somos reconciliados com Deus, através do sacrifício de Jesus. Não tem outra coisa, não tem outra fórmula. A única coisa que nós precisamos é abdicar da nossa vontade, abdicar daquilo que nos leva mais longe dele, para que nós não sejamos taxados por ele, que é justo e fiel, inimigos dele. Pastor, mas Deus tem inimigos? Claro que tem, é óbvio que tem. Aqueles que o afrontam, aqueles que não foram eleitos, que não têm em si a convicção da sua caminhada, que não renunciam, que não renunciam à sua vontade e desejam ser amigos do mundo. A Bíblia, gente, ela é tão maravilhosa que ela simplesmente nos dá a opção de vida. Se o Espírito Santo te convencer, você vai vir e vai se render ao Senhor. Se você não for convencido por Ele, você vai tocar sua vida. Você pode escolher qualquer uma das duas. Ou você escolhe viver um propósito com Deus, ser amigo dele, ou você escolhe de uma forma muito clara ser inimigo de Deus. Ele continua dizendo: ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós? Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago vem nos mostrando o caminho de estar no centro da vontade de Deus. É olhar para dentro de nós, e não simplesmente por obrigação, mas principalmente por amor, renunciar àquilo que nos leva mais longe dele.
O Espírito tem ciúme de nós, é que Ele quer nos ensinar a não cometer os erros que nós estamos acostumados a cometer. Quando Davi chega diante de Deus em oração e começa a buscar a Deus, procurar clamar a Deus para que o Senhor venha mudar a sua situação, para que o Senhor venha salvar seu filho, para que Ele venha restituir a presença dEle, Ele está dizendo de uma forma muito clara: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ou seja, me faça em todo tempo seu amigo, Senhor. Me faça com que eu não volte mais a cometer os mesmos erros que eu estava cometendo antes. Me ajuda a perseverar. Por que o Tiago nos diz lá no início da carta sobre a provação, que nós devemos nos alegrar em meio à provação, porque essa provação vai gerar perseverança? Tiago não está dizendo para nós sermos masoquistas. Tiago não está dizendo que nós devemos viver no sofrimento, não é nada disso, mas está dizendo o seguinte: você está passando por luta, você está passando por provação, não murmure, não negue o propósito de Deus, mas se alegre, porque isso vai te conduzir a mais próximo dEle, isso vai fazer com que você de fato esteja mais junto dEle, porque essa provação vai te trazer perseverança, e é isso que Ele está nos dizendo. E vocês pensam, mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aqueles que não querem se render, aqueles que não querem olhar para dentro de si e reconhecer a soberania de Deus, a grandeza de Deus, Deus resiste a cada um deles. Você não quer, joia, você não quer, tudo bem. Mas aqueles que olham, batem no peito e reconhecem: eu sou um miserável pecador, eu careço da glória de Deus, eu careço da vontade de Deus, eu preciso desesperadamente do Senhor, me mostrando onde estão os meus erros, porque eu não posso ficar longe do Senhor. Esse o Senhor dá ainda mais graça. Meus irmãos, nós precisamos mudar a cultura do crente, onde cresceu muitas vezes achando que Deus, mesmo no seu subconsciente, que Deus precisa dele. Ah, pastor, mas porque eu sou dizimista fiel, que Deus precisa de mim? Deus não precisa de nada de você. Ou você quer Deus, ou você não quer, e pronto. Deus não tem problema com isso. Ele resiste aos soberbos. Ele resiste aos soberbos. Os soberbos não entrarão no reino dos céus. Não tem acordo, mas Ele dá graça aos humildes. Ele dá graça àqueles que se rendem aos pés dEle, dizendo de uma forma muito clara o quanto eles necessitam dEle. E aí Tiago começa a trazer um exemplo para mim e para você, ou melhor, um conselho para mim e para você, algo que pode mudar a história da nossa vida. Ele começa dizendo: portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua misericórdia, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele o exaltará. Tiago vem nos trazendo um grande conselho para cada um de nós. Diante da nossa soberba, diante da nossa arrogância, Tiago diz para cada um de nós: humilhem-se diante de Deus, sujeitem-se a Deus, reconheçam o senhorio dEle, não somente por palavras, mas principalmente por atitudes. Deus só irá mudar a nossa história, ou mudar o nosso contexto, quando Ele começar a mudar o nosso coração. Fora disso, nós continuaremos da mesma forma. Sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. O ser humano, ele já carrega dentro de si
A sua natureza pecaminosa. E isso é um grave problema. É o maior dos problemas. Essa natureza sempre vai te conduzir a querer optar por aquilo que é errado. Sem o Espírito Santo, você pode ter certeza que você vai decidir sempre por aquilo que não provém de Deus. Mas existe ainda um agravante, que é o diabo, que além de tudo nos tenta, nos chega diante de nós querendo destruir aquilo que nós temos, nos afastar do propósito de Deus, porque se nós não somos amigos de Deus, nós somos amigos do diabo. Se eu não me sujeito diante de Deus, estou dando vazão à minha carne, eu também estou deixando com que o diabo venha me tentar. Então Tiago vem nos ensinar: sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. E a única forma de você, de fato, resistir ao diabo para que ele fuja de você, é chegando mais perto de Deus, porque assim ele chegará mais perto de você, é limpando as nossas mãos, e nós iremos ver a graça e a misericórdia de Deus, é tirando de nosso coração a indecisão, porque como eu disse, ou nós entregamos a nossa vida para Deus, para que o Senhor venha conduzir ela em todos os nossos atos. Isso significa que nós vamos errar sim, mas existirá uma consciência que nos conduzirá a mais próximo deles, ou então nós estaremos totalmente longe dele, nós estaremos indecisos, nós estaremos decididos a não querer mais de Deus, não querer mais o Senhor, porque somente quando nós olhamos para dentro de nós e temos essa convicção de que o Senhor pode transformar o nosso coração e decidimos a viver uma vida por Ele, é que Ele tirará a indecisão do nosso coração e purificará o nosso coração. Eu tenho dito sobre perdão, que muitas vezes quando você é ofendido principalmente, você precisa, em primeiro lugar, decidir a perdoar. Quando você decide a perdoar, não significa que aquela dor que você sente, por menor que seja, vai sair do seu coração. Não significa isso. Não significa que quando você decide, automaticamente isso que tem dentro de você vai sair do seu coração. Mas significa que quando você decide e você leva essa decisão de joelhos diante de Deus, o Senhor irá trabalhar sobre a sua vida. Ele irá trazer os subterfúgios necessários para que o seu coração seja curado. O remédio não vem da medicina, o remédio vem de Deus que pode curar a alma do cristão. E aí, quando nós decidimos por Deus, nós olhamos para nós e tomamos a decisão muitas vezes sem nem saber direito o que nós estamos fazendo. E ali nós começamos a buscar a Deus para que o Senhor venha nos perseverar. Eu me lembro de quando eu tomei a decisão de servir ao Senhor. Eu cheguei depois de alguns dias, eu estava um pouco envolvido já na igreja, mas ainda indeciso, confesso. E aí um dia, eles anunciaram que ia ter aulas para batismo. Faça sua inscrição que depois de 3 meses, naquela época era 3, 4 meses, haverá o batismo e você pode dar o seu nome e se inscrever para começar as aulas. E eu me lembro que no impulso eu fui lá e dei meu nome. E a igreja era aqui, tinha uma portinha aqui no fundo, eu saí na porta e comecei a pensar: meu Deus, o que eu fui fazer da minha vida? E agora eu vou ter que seguir esse negócio direito, porque eu dei meu nome para batismo, e agora? O que eu vou arrumar? Porque a intenção era ficar aqui, eu tinha os meus amigos, e quando fosse embora no final do ano, aí eu já não tinha mais companheiro nenhum, eu ia para a igreja lá em Belo Horizonte. Mas naquele dia eu dei o nome, e a partir daquele dia o Senhor me fez perseverar todos os dias. Todos os dias. Porque às vezes a decisão que nós tomamos, nós não temos força nenhuma para poder tomar ela. Mas é óbvio, porque o Senhor, Ele trabalha sobre o coração daqueles que de fato não têm força. Ele é a nossa força. Ele é quem nos sustenta. É Ele quem pega as nossas vidas
e transforma toda a situação. É Ele que muda a nossa vida, porque nós passamos a reconhecer a nossa miséria, nós passamos a lamentar quem nós somos, e nós passamos a chorar de fato por nossos pecados, e nós passamos a entender que todas as vezes que nós nos humilhamos diante de Deus, humilhar diante de Deus não significa você ir lá e querer ser humilhado publicamente, não é nada disso, mas é reconhecer quem você é. Você reconhecer que você precisa de mudar, é reconhecer que você precisa buscar resolver os problemas que talvez estejam encalhados há muitos anos. Humilhar diante do Senhor, e Ele exaltará as nossas vidas. E essa exaltação não é como diz algumas canções, que nós estaremos no palco e os outros estarão aplaudindo, porque isso não está ligado a perdão, isso está ligado à vingança. Ser exaltado por Deus é receber de Deus o Espírito dele sobre nossas vidas, e ser reconhecido, ser guiado por Ele. Diante de tudo no mundo que nós podemos ter, nada é mais valioso do que o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Nada é mais valioso, e isso fará com que nós deixamos de lado as nossas brigas, as nossas contendas, o nosso coração pecador, deixará com que nós deixamos de lado a nossa vontade, para que nós possamos viver em tudo a vontade e o propósito de Deus. Humilhe-se diante do Senhor, e Ele o exaltará. Se coloque de pé, em nome de Jesus.